Salve, salve, queridíssimo George! Hoje eu não errei. Salve, queridíssimo Eric! Ah, sou eu mesmo. Tudo bem com o senhor? Ótimo. Então tá bom. Hoje, então, um dia fantástico. Hoje tá sol, hoje tá quente, hoje tá calor, hoje estamos todos felizes. E eu vim com a camisa verde em sua homenagem. Muito obrigado, muito obrigado. Pela sua tradição Eu palestrina. achei que era após o Corinthians e Flamengo, você decidiu mudar de time, é isso? Decidi. Eu tomei essa decisão então tá bom. ontem. Tá 1h da manhã. Não é 1º de abril hoje, mas estamos aqui com nossos maquinistas. Hoje temos muito a falar, aquecendo Copa do Mundo. E tem um maquinista hoje, hein? Cara, vai vir com força para a Copa do Mundo. É o principal tema que a gente vai falar, mas tem muito a falar. Tecnologia, conexão com o fã. Que mais que a gente pode falar aqui? Bastante coisa. Para variar, sempre uma aula. Estou falando de Daniel Vakwasser. Ó, falou bem, hein? Que estudei antes, cara. Estudei. Daniel Vakwasser ou Dani Vax. Dani Vax. É isso aí. Eu, se fosse eu, já ia abreviar. Dani Vax. É, eu já vi muita gente só falar Dani. Eu fiquei estudando. Um dos entrevistadores falou Vakwasser, aí ele falou Vasser. Aí eu falei, pronto, Vakwasser. Acertei. É Vakwasser. Vakwasser, não Vac, tá vendo? É Vakwasser, vice-presidente de marketing da Ambev. VIP? Fala VIP, é isso? Não, VIP não. VIP é VIP, George. Você falou. VIP é VIP? VIP é Eu sempre VIP. acreditei Very que important person. Sério? É. Meu Deus, George, tudo você passei na nunca- abertura? Foi total, sem querer. Dessa vez foi sem querer. Meu Deus! Você vê só, ô Dani, Ambev e Copa do Mundo. Esse é um tema que, cara, se a gente quiser, a gente vai ficar 3h30 aqui, mas não temos esse tempo todo. Mas tem muita coisa, porque não é só Brahma, não é só Bud, e tem também Guaraná, que você está bem representado com o seu boné. Aliás. Exato. O boné, achei legal. Olha pra câmera pra mostrar o boné. O boné. E o Bonezinho. Merchan, e o Merchan? Primeiro, pô, obrigado. Prazer aí estar com vocês. Legal, bacana. Bom dia aí. E é isso, acho que é Ambev, Copa, verão momento Copa no verão. legal, assim, da gente unir a população, todo mundo olhando para a seleção e para o Brasil. É realmente um momento especial, assim, falar de Ambev e de Copa do Mundo. E é verão, né? Então é um negócio especial também pra gente, né? Você pensar consumo de cerveja, verão, é um negócio muito legal. E como você disse, assim, a gente tem essas 3 marcas que estão muito fortes com a Copa, que já são patrocinadoras da seleção ou da Copa há muito tempo, que é Brahma, né, que patrocina a seleção e a Copa, Bud, que patrocina a Copa, e Guaraná, que patrocina a seleção. Mas além disso, a gente tem também esse ano, pela primeira vez numa Copa, o Zé, né, o Zé Delivery. E eu acho que essa é uma Copa especial, porque é uma Copa que também, se 2014, 2018 foi a primeira Copa das redes sociais mais avançada, essa acho que é a primeira Copa que junta a rede social com o e-commerce, né, porque a gente teve um momento de pandemia onde para o e-commerce foi uma explosão de aprendizado, de consumo, né? Sim. Acho que muitas empresas saíram muito fortes, né, porque as pessoas ficaram muito em casa. Então, para o Zé é muito especial. E a gente tem uma marca que a gente trouxe para o Brasil esse ano, que a gente também tá lançando e usando nesse momento, que é uma marca que chama-se Mike's, que é uma marca de drinks prontos, é vodka com limonada já pronta numa lata, que a gente também tá usando esse momento para lançar. Então, pra gente tá muito especial, por ser verão e por tudo isso que está acontecendo, né, com o e-commerce no Brasil. Veja, você colocou aí algumas marcas, o portfólio da Ambev é gigantesco. E aí eu queria um fio que a gente normalmente faz aqui no Maquinistas. Então segue o meu fio. Dado não é informação não é conhecimento não é sabedoria. Certo. Em qual estágio a Ambev está em relação ao seu consumidor? Esse filme é bom, hein? Esse filme é bom. Bom, Depois do VIP, Porra. eu tinha que mandar essa, cara. já me pega. Eu balancei. Melhorou. Intelectual, papo, que é outro nível. Não, eu acho legal, assim, esse fio. A primeira coisa que eu acho que nos últimos anos a gente evoluiu muito como companhia para entender o papel que o consumidor tinha no centro da nossa estratégia. Né? Eu acho que durante muito tempo a gente foi muito centrado na gente mesmo, nas nossas necessidades, e cresceu Nosso muito... produto. Nosso produto, nos nossos números, nas nossas finanças. E eu acho que já tem bom tempo, mas obviamente não tem 20 anos, que a gente entendeu que, putz, não adianta fazer só o que é bom para você, tem que fazer o que é bom para as pessoas, inovar em nome do consumidor. Eu acho que isso, né, a gente vem fazendo há bastante tempo. Recentemente, eu vou responder a tua pergunta, porque ela é boa, mas fazer um parênteses, assim, recentemente, o que a gente percebeu é que mais do que uma cervejaria, a gente pode ser uma plataforma. E por que a gente pode ser uma plataforma? Porque a gente tem um ecossistema muito rico e a gente tem uma tecnologia que conecta muito isso. Então, quando a gente lança o Zé Delivery,
Isso me permite, como uma empresa que produz bens de consumo, ter um conhecimento final do consumidor, que antes eu tinha que vender para um bar ou vender para um supermercado, e aí eu tinha que... O meu entendimento do consumidor, ele vinha por pesquisa, ele não tinha um dado direto. Hoje, através do Zé, eu consigo entender muito mais do consumidor. É óbvio que a gente sempre segue todas as leis de proteção ao dado, isso tudo a gente leva muito a sério, mas é a primeira vez que eu consigo entender muito a fundo. Então eu acho que nesses últimos anos, né, pegando esse teu fio condutor, a gente saiu de informação 5, 10 anos atrás, a gente foi para conhecimento, e eu acho que a gente está saindo de conhecimento indo para sabedoria, que lá dentro eu não acho que a gente está ainda no estágio de sabedoria, até porque sabedoria é difícil saber como você chegou na sabedoria. Assim, é o final, assim, eu não acho que nunca a gente vai estar lá, mas eu acho que a gente está entre conhecimento e sabedoria, que é o que lá dentro a gente chama de transformar dado em insight e usar esses insights para tomar decisão. Então hoje eu sei, né, quem é o consumidor de Brahma, né, quem é essa pessoa, o que essa pessoa gosta. Eu sei que o consumidor de Brahma, na média, gosta muito, dados reais, gosta muito de futebol, e ele consome mais durante a semana do que a média dos outros consumidores. Por quê? Porque tem o futebol durante o meio da semana. Com isso, eu consigo entender muito melhor que tipo de comunicação eu posso fazer. Eu sei que o consumidor de Brahma, e algumas coisas óbvias, outras não tão óbvias, é uma pessoa mais apaixonada por churrasco, e que em metade dos churrascos que as pessoas fazem, acaba a cerveja no meio. Metade dos churrascos que as pessoas fazem, acaba a cerveja no meio. E que eu posso, naturalmente, então, falar, putz, no Zé Delivery a bebida chega gelada, num preço bom, muito rápido na tua casa, se faltar, você pode usar. Isso é uma mudança bem interessante que me permite comunicar melhor, que me permite inovar, né? A gente lançou, por exemplo, a Brahma Duplo Malte. A Brahma Duplo Malte vem de entender que o consumidor queria um produto com uma qualidade superior, que tivesse algum benefício diferente, e a Brahma Duplo Malte foi a maior inovação da história da nossa companhia no mundo, porque a gente está entre o conhecimento e a sabedoria. Mas estamos longe da sabedoria plena ainda, com certeza. Tá. E isso, aí trazendo para o cenário Copa e futebol e tudo mais, a Brahma adotou uma estratégia que eu falei, pensando e olhando, eu falei assim, isso aqui é legal, porque vocês entraram num tema que é sensível, que é a questão da camisa do Brasil, no meio de toda a discussão política e tudo mais, e falou, a camisa da seleção brasileira, até porque você tem os dois ativos, né? Você tem a Copa e tem a seleção, de onde surgiu esse insight? Legal, boa pergunta. A gente tenta sempre no marketing, né, encontrar um espaço que una duas coisas, que é ser consistente com a minha marca e ser fresco, fresco no sentido de frescor, né, atual com o que a população sempre, e a cultura está falando. Eu quero encontrar sempre essa intersecção entre consistência com a marca e frescor enquanto cultura. E Brahma sempre foi, sempre. Brahma é uma marca centenária, apesar de ser uma marca contemporânea e moderna, ela tem muito tempo de tradição, e ela sempre foi sobre uma coisa: unir os brasileiros através da paixão. Se você pega o fio condutor de Brahma, tem música, tem o sertanejo, tem a música popular, tem o futebol, né, tem o carnaval, tem o São João, um monte de coisas dessa nossa riquíssima cultura brasileira que sempre foram usadas para o Brahma para unir a população. Então, para a Brahma, independente das posições, independente das discordâncias, a gente acredita que sempre tem mais coisa que nos unem como brasileiros do que nos separa, sabe? A gente pode pensar o que a gente quiser, mas na média as pessoas têm muito orgulho de ser brasileiro, independente de reconhecer ou não os problemas que o Brasil tem. E o que a gente percebeu era isso. Consistência com esse posicionamento de unir os brasileiros através da paixão, a gente percebeu que existia uma discussão política sobre a camisa. Mas uma coisa que ninguém vai discutir é que... Tem algo acima dessa discussão política. Né? Independente da sua posição política, né? No momento da Copa do Mundo, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? É onde qualquer fã de futebol, ou que nem é tão fã de futebol assim, se une para torcer pelo nosso país. E o que a gente percebeu é que isso, o significado da camisa amarela da seleção brasileira, ele é originalmente, na essência, sobre união. Então a gente estudou muito, a gente sempre ouve a população, foi ouvir, foi entender, para encontrar um ponto em comum. E é requerido muita coragem, não vou mentir para vocês. Assim, é coragem. Né? Lá dentro a gente discutiu muito, estudou muito, porque é um tema que, se você erra no tom, um lado ou outro pode se apropriar para falar mal. Para usar como um instrumento político. Vai pra rua em 2013 que a Fiat tentou abraçar e deu meio errado. Então é bem delicado. Então, a gente gosta de ser corajoso,
mas é um corajoso informado, um corajoso estudado, não é um corajoso imprudente, um corajoso, sabe, no improviso. É um corajoso para defender uma posição que seja consistente com o que aquela marca defende. A gente acredita que o marketing bom é um marketing que tem consistência, independente do que está acontecendo, mas que tem que ser culturalmente fresco. Então, foi daí que saiu e Brahma continua nessa toada de paixão, né? Agora a gente está convocando os brasileiros, estamos junto com o Galvão, inclusive, para pintar as ruas. A Copa do Mundo é verão. Assim, eu sei que temos uma questão política que está acontecendo, que a gente não precisa entrar nela, mas é a Copa do Mundo em breve, é verão, depois já emenda com o Carnaval. Esse clima de festa é bom. Até porque a gente não pode correr o risco, aí falando como alguém fã de esporte que cresceu com a cada 4 anos esperando a Copa. Eu lembro de, com 10 anos de idade, ter sido advertido no boletim da escola que era assim, eu tô com medo, a professora falou, eu tô com medo do que vai acontecer durante a Copa, como eu estava pré-Copa, né? Mas é porque eu tento passar isso pros meus filhos, que eu acho que a Copa do Mundo, ela é, hoje de manhã, no café da manhã, ontem, sei lá, falando com os meus filhos mais novos, eu falei, não, no dia de jogo da seleção, vocês não vão pra escola. Não tem essa de tipo, não tem como conceber que vai ter aula durante a Copa do Mundo. Não tem. Final de 94, onde é que você tava? Eu tava na casa do meu tio em Campos do Jordão. Estava na casa da minha mãe com vários amigos. Na final. Eu tava com meu pai e com um monte de amigos na casa. É inesquecível. Não tem Isso faz como. parte da nossa história, da nossa vida. E eu tenho certeza, você é super fã de futebol, eu sou um pouco menos. Mas ainda tem, sou. mas você Mas tava. meu irmão não gosta de futebol e lembra. Né? Tem uma tia minha que não é, nem tem. Porque é maior do que o futebol. Acho que a Copa também ela é um momento de união, ela é um momento do país estar junto, e eu acho que é muito sobre isso, independente das coisas, dos problemas que sempre vão existir. A gente não pode perder um traço cultural. É isso que eu ia falar, assim, fiz todo esse preâmbulo, mas é uma questão, acho que cultural. A gente é um país que para na Copa do Mundo, e eu acho que não está errado. Né? Tudo bem, eu trabalho com esporte, tudo mais, ajuda, mas é um traço do país, né? E não só olhando Copa do Mundo, mais até, olhando esse contexto. A partir do que a gente começou a falar sobre mapear o consumidor, entender, chegar ali no estágio básico da categoria sabedoria, e de tudo isso que o Eric está falando e tal. Uma pergunta que nós também fazemos muito aqui, porque a galera que vem aqui é a galera que está ali no front do mercado e tal. É o maquinista. É o maquinista. Está conduzindo o negócio. Como se conectar com a geração Z, mas de uma maneira que entenda o que essa geração quer. Então, tipo assim, como atrair, como reter. Não só pensando Copa. Tá. Qual o olhar da Ambev para a geração Z? Excelente. Eu acho que isso tem muito a ver com diversidade. Às vezes a gente ouve diversidade, inclusão, equidade, a gente naturalmente vai para raça, vai para homem e mulher, vai para LGBTQIA+, o que é fundamental e também faz muita parte. Mas tem uma outra coisa da diversidade, tão importante quanto, que é cultura diferente, origem diferente, idade diferente. Se fala pouco sobre idade, né? Mais jovens e mais velhos, né? Porque no final, para que você no marketing quer um time diverso? E eu digo para vocês sem problema de reconhecer, é muito mais difícil trabalhar com um time diverso. Opa! Muito mais difícil, tem muito mais opinião dissidente, mas se leva muito mais longe. Você demora mais para chegar em consenso, mas quando você chega numa recomendação, ela é muito mais embasada. Por quê? Porque ela representa um extrato da sociedade. Se você está no marketing, ainda mais uma empresa tão democrática quanto a Ambev, né, que vende produtos para milhões de brasileiros, a gente precisa ter diversidade no time. E, para ir no teu ponto, isso significa que eu tenho as minhas características como uma pessoa, e eu gosto de ler coisas e de estudar. Eu não sou um cara super pop, não sou o cara do pop, não sou o cara ultra do TikTok, não sou o cara, inclusive, da novela. Eu sou um cara mais clássico, assim, eu gosto de música mais velha. Eu sou meu espírito meio velho. Só que eu tô no marketing de uma empresa muito pop. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter gente ao meu redor, ou que entende, que gosta, ou muita gente jovem. Então a gente tenta muito. A gente tem um programa de trainee que tem 30 anos. E o que a gente busca todo ano nesse programa de trainee, que todos nós, inclusive o CEO da Ambev em entrevista, é trazer gente com cabeça diferente, é trazer gente com origem diferente, é trazer uma galera que pensa diferente, porque é assim que você moderniza uma companhia. Como é que você inova tendo gente diferente discutindo, né? Tem gente que fala que inovação são ideias fazendo sexo.
Né? E para você ter inovação... Você nem fez a pergunta, ele já respondeu, desculpa, Dani. Ele sempre faz a pergunta, o que é inovação para você? Ideias sendo sexo, não é nem para mim, eu nem lembro de que eu tô roubando de alguém essa frase. Tudo bem, valeu. Mas no final, para você ter ideias diferentes se cruzando, você precisa de gente diferente, você precisa de gente jovem, você precisa ter gente com mais experiência, você precisa ter gente do norte do Brasil e do sul do Brasil, não pode ser só São Paulo e Rio, você precisa ter gente preta, você precisa ter gays, você precisa cada vez mais enriquecer a tua companhia para gerar essa diversidade que gera uma discussão profunda, mas que representa muito mais o trato da sociedade. E quando você me perguntou de sabedoria, eu acho que a sabedoria vem disso. A sabedoria vem desse coletivo plural. No fim vem de pessoa, né? Sempre vem de pessoa. Mas, por exemplo, pensando no negócio, a partir disso tudo que você comentou agora, que é do cacete, né? Esse olhar dessa diversidade interna para gerar todo esse movimento. Certo. O olhar externo dessa geração Z. Certo. Como a Ambev e seus produtos se conectarem. Tá bom, vou te dar um exemplo mais prático. Agora você tá falando, me aterriza aí, beleza. Como é que aterriza isso, cara? Guaraná, por exemplo. Tô com o boné do Guaraná, fazer um merchan. Guaraná hoje tem os 2 canais, no YouTube e no TikTok, mais relevantes de marca no mundo. No mundo. Guaraná Antártica, no Brasil. No YouTube, já é um trabalho, é o Coisa Nossa. Coisa você Nossa. tem uma ideia, o Coisa Nossa tem 10 milhões de views orgânico por mês, em alguns meses. 10 milhões de views orgânicos. Não é porque a gente bota dinheiro, porque tem gente interessada, porque a gente não está interrompendo. A gente falou, né, da geração mais nova que vê propaganda e acha interrupção. A gente precisa focar em entretenimento. No final do dia, sob o ponto de vista do negócio, é entretenimento. Então, Coisa Nossa é um canal do YouTube, dos mais relevantes do mundo de marca, de bebida. Né, rivaliza, inclusive, com a Red Bull, que é uma puta marca legal. Inclusive, a gente também faz a Red Bull aqui no Brasil, né? A gente distribui Red Bull aqui no Brasil. E no TikTok... A gente no YouTube a gente já está, sei lá, mais de 5 anos, no TikTok a gente está 1 ano, 2 anos. E já é o mais relevante do mundo em termos de marca de bebida, porque a gente aprendeu a empoderar a juventude para criar. Então, o Dani, eu tenho 37 anos, eu não vou saber criar para esse negócio. O que a gente faz? A gente está na mão de creators. A gente está na mão da molecada para criar. Quem está comandando Coisa Nossa não é o gerente de Guaraná que tem 30 anos sentado na Faria Lima ou no Itaim. É um moleque. No bom sentido, ou uma mina, no bom sentido, que tá vivendo essa cultura, que entende a linguagem do TikTok, porque o TikTok não dá pra eu aprender, né? Eu aprendi a fazer filme de 30 segundos pra televisão. Eu não consigo traduzir, não é traduzível. Essas coisas, elas são completamente diferentes. Então, o jeito pra responder de maneira prática é contratando gente jovem, empoderando gente jovem. Você tem que estar no marketing, você tem que ter muita curiosidade. Eu falo que o marketing, a gente falou aqui no Brasil, que o Brasil não é pra amadores. Né? Eu falo, o marketing é para amadores, porque amador vem do amar. Amar, vem da origem do latim amar. O que o amador faz? Está sempre aprendendo, enquanto o profissional está cheio de razão. O que o amador faz? Por gosto, enquanto o profissional faz por obrigação. Para trabalhar no marketing tem que amar. E o que eu quero é que tenha um monte de gente diversa, cada um ame uma coisa, né? Porque, sei lá, você menciona um tripé, né? Do amador, né? Que é paixão, curiosidade, qual que é o último? Paixão, curiosidade e diversão. Tem um lance que às vezes a gente fala, não, você é profissional, você não pode se divertir. Pô, cara, pega o jogador de futebol profissional, que ele é um amador também. Ele não se diverte, é claro. A gente separou a vida profissional, a vida pessoal. A sociedade, separou de se divertir e o trabalhar. Não, cara, e é óbvio. O trabalho é uma punição e não pode ser. Trabalho é uma punição. E eu sei que, obviamente, tem um monte de trabalhos, de ofícios que são. Né, a gente tá falando aqui de um privilégio de poder trabalhar. Mas mesmo que o trabalho seja duro, seja ruim, não seja o mais legal, talvez para a pessoa que tá ali. Seja o que pra ela é legal também, né? Vai muito do jeito que você geralmente encara, a gente vai falar, pô, essa pessoa ela desempenha aquela função dela muito bem, né? Eu sempre fui meio que ensinado assim dentro de casa. O que você for fazer, faça com vontade. Faça com vontade, com gosto. Faça com vontade, faça porque você quer estar ali. Porque senão, vai ser... Na verdade, eu não acho que nem quer ser o profissional, é você tá se torturando e não há necessidade disso. Mas eu acho que é isso, assim, se eu consigo me empoderar, a gente fala lá na Ambev de autoalinhamento, autoautonomia. O que significa isso? Eu quero estar alinhado. O barco só pode ir para um lado. Se você deixar cada um fazer o que quer, vira uma anarquia. Não é produtivo. Se você for autoalinhamento e baixa autonomia, você vira um exército, o que para criatividade também não é bom. A gente tem que encontrar esse lado, que é empoderando amadores da maneira deles e delas, chegar num norte em comum. Agora, isso tudo é lindo, é difícil pra caramba, mas é bonito. Mas aí eu te pergunto, por exemplo, no canal, existe uma preocupação de falar de Guaraná? Não. Cara, essa é a maior barreira que você tem que transpor.
O dia que você entender que marketing é sobre o que as pessoas falam e não o que você está comunicando, significa que você tem que abrir mão de algumas coisas. Isso é difícil. Porque, obviamente, tem leis, tem coisas que você tem que, obviamente, estar dentro e respeitar. Mas dentro do que é ético e do que é legal, você tem que empoderar a galera a falar. Se você pega o Twitter, vai no Twitter de Guaraná e vê se a gente tá fazendo propaganda. Não, o Guaraná é mais gostoso. Não, o cara tá falando de coxinha. A gente tá falando das coisas que o Brasil faz só no Brasil. Desse coisa nossa que é o nosso jeito brasileiro de fazer, de sacanear, de brincar, de tirar sarro, de encarar o problema com otimismo. O brasileiro é um povo otimista. Opa. Então, é sobre isso. Essa é a lógica de Guaraná. Não é... Se eu começo a usar essa minha audiência... Por que o Guaraná tem 10 milhões de views orgânicos, teve no mês passado? Não é porque você não está produzindo nada para você. Porque eu estou entretendo as pessoas. E é óbvio que no final é para vender mais, é para construir uma relação. Estamos numa empresa. Mas a maneira de fazer isso é desarmando o seu ouvinte. Você falou do seu filho que, quando vê a propaganda, se arma, assim, putz, isso é chato. Por quê? Porque é uma interrupção chata. Só que é mal feita, eu diria. Não é nem só isso, eu acho que é mal feita. Só é uma lógica que existia e que a gente está aprendendo. Não, o marketing está passando por uma revolução. É sobre entreter. Então, com Bud, com Brahma, com Zé, com Guaraná, o segredo é achar esse jeito de ser, né, fiel à marca, mas ao mesmo tempo entreter a população. Por isso que vocês acabaram desistindo de um contrato que era importante, que era do futebol da Globo, e indo para uma outra estratégia muito mais focada com Brahma, no digital, nessas ações? Olha, você sabe que o que eu também resisto nessa minha posição é a ser o cavaleiro do apocalipse da transformação de que a TV então vai morrer não vai. E o digital vai imperar. Porque assim, rádio ainda é relevante hoje, e a TV já existe desde a década de 50 e falou-se no momento que o rádio ia morrer. E, by the way, o primeiro anúncio de TV era um anúncio de rádio feito para TV. O que eu acho que a gente no marketing tem que aprender é a entender que essas coisas vão conviver. Sim. Querendo ou não, a gente estava falando da audiência do futebol da Globo. Ainda é expressivíssima, por mais que a pessoa tá agora com o celular na mão no Twitter, no TikTok, enquanto tá rolando aquilo. Eu acho que o marqueteiro moderno, ele tem que resistir à lógica do ou e abraçar a lógica do e entender que cada meio, cada canal tem um jeito de construir a comunicação daquela forma. O que eu acho que é o erro que todo marqueteiro faz no começo de uma transformação é isso. De novo, o primeiro anúncio de TV era um anúncio de rádio que tinha uma imagem. O primeiro anúncio do digital era um filme de 30 segundos colocado num lugar que não fazia o menor sentido. Agora a gente está aprendendo, e por isso que a gente precisa de uma geração nova, fazendo. Então, sim, para responder, existe obviamente um caminho onde, sei lá, 10 anos atrás, 90% da minha verba de mídia era televisão. Ela não é mais 90%, mas ela não é 10%. Até porque o consumo das pessoas não está só 10% da TV e 90% do Exato, as pessoas ainda veem TV. Sei lá, a Manu, ela vê novela, todos os dias ama. Às vezes ela vê na Globo.com, às vezes ela vê na TV ao vivo, às vezes enquanto ela tá vendo, ela tá fazendo outra coisa no Instagram. Essa lógica multitelas é que eu acho que a gente tem que abraçar. Resistir os extremismos também, que às vezes o marqueteiro adora, né? Agora morreu, é só o TikTok. É E, não é ou. É a tirania do ou. Tem que fazer a bênção do E, não a tirania do ou. Acho que é por aí que a gente tenta pensar nossos investimentos. E seguir a atenção das pessoas. Né? Eu deveria alocar meu dinheiro de acordo com a atenção das pessoas. Então, se tem pessoas ainda, muita gente vendo televisão, muita gente ouvindo rádio, tá lá. Tem muito sentido. Super sentido. O que torna o trabalho do marqueteiro muito pior, né? Não pior, mas complexo. Muito mais, muito mais complexo. Te dá muito mais tarefa. O trabalho ficou muito mais pesado. Mais difícil, cara. Eu falo, por exemplo... Assim como nós produzindo conteúdo. Mas... A gente... E vocês também passam por produzir conteúdo, às vezes você faz besteira. Você erra. Normal. Você fala alguma coisa que você, não deveria ter falado isso, tá errado, eu tenho que estudar. E eu brinco, por exemplo, meu chefe é aprendendo na Ambev. E ele, às vezes, sai uma coisa no Twitter, no Instagram de uma marca, ele me pergunta, você aprovou? Você viu? Impossível, cara. Eu não consigo. Real. Eu não consigo pré-aprovar e nem vou todos os conteúdos, todas as marcas que a gente tem. Senão vocês não vão produzir nada. Senão a gente não consegue. E outra, ou a gente não vai produzir nada, ou a gente vai produzir com a minha ótica. Que, de novo, eu sou um homem branco de São Paulo de 37 anos. Então, aí que tá o autoalinhamento, a autonomia. Não posso também deixar cada um fazer o que quiser. Lógico. Porque a marca tem um... A anarquia, ela não funciona. Mas eu preciso empoderar a galera. Então, Mas é difícil. É difícil pra caramba. Então, e dentro disso que você falou agora, né? Autoalinhamento, autoautonomia, diversidade, olhando ali o ambiente interno, né? Da empresa, óbvio, para você atingir os resultados. Claro. Dentro disso, né? Na prática, aterrissando. Vamos lá.
Como que se constrói uma liderança positiva num ambiente tão competitivo como um ambiente interno da Ambev, para que você consiga atingir todos esses resultados? Bom, primeiro, eu não descrevo o ambiente interno da Ambev como tão competitivo. É um ambiente super colaborativo. E eu falo isso sem nenhuma falsa pretensão. Assim, todas as pessoas que vêm de fora e trabalham com a gente falam, putz, é muito mais legal do que parece. Eu acho que trabalhar na Ambev é mais legal às vezes do que parece que é mais competitivo do que é. Se ouve, ainda tem esses rumores de uma competitividade. A gente é uma empresa que gosta, a gente é competitivo no bom sentido, né? A gente gosta de competir, a gente gosta, adora, né, entrar... Quer ser líder de mercado, quer vender mais, quer tudo mais. Mas lá dentro é muito colaborativo. Então essa é a primeira coisa. O que eu acho que o líder, independente de Ambev ou não Ambev, tem que ter hoje em dia, e quem sou eu também para ficar dando um padrão, acho que são vários padrões, mas uma coisa que eu diria é que talvez no passado o líder era o sabe-tudo. O líder era quem mandava, o líder era quem dizia para onde a gente deveria ir. Né? É o oráculo, teoricamente o sabichão, mas nem era tão sabichão assim, só tinha uma estrutura de poder que parecia ter sabedoria. Sabedoria no final, eu adorei a tua linha, sabedoria no final é você ter vulnerabilidade, ao mesmo tempo que você tem confiança. Essa dicotomia entre autoconfiança e vulnerabilidade é que eu acho que faz os melhores líderes. Você não pode ser vulnerável ao ponto de, puta, eu não sei pra onde a gente tem que ir, tô perdido. Isso não é liderar. Da melhor maneira possível com as contradições humanas. Exato, essa contradição de ser, né, vulnerável no sentido, puta, errei mesmo, desculpa, caramba, não sei resolver isso, vamos pensar junto como fazer? Puta, eu sei que essa pessoa é boa pra caramba nesse tema, eu não manjo tanto. E óbvio, estudar, né, ter curiosidade, mas eu acho que a liderança bacana, as pessoas mais legais que eu trabalho, os melhores líderes que eu já tive na minha vida, eles invariavelmente tiveram, né, e tem essa dicotomia, que são pessoas autoconfiantes, têm intuição, confiam nos seus ensejos e né, nas suas vontades, mas ao mesmo tempo escutam, ao mesmo tempo são vulneráveis, não acham que estão sempre certas, reconhecem quando erram. E eu acho que a gente está falando quão complexo é o mundo do marketing. Eu acho que talvez isso não valha para uma pessoa no industrial, não sei. No industrial, máquinas você tem que operar, não sei. Mas no marketing, que é seres humanos, o marketing é muito complexo por causa disso. Sim. Porque a gente não sabe. Você acha que eu sei quando eu botei o filme de Brahma, quando nós botamos o filme de Brahma de camisa amarela, vocês acham que eu tinha 100% de certeza que não ia dar M? Não tinha a menor ideia. Eu estudei. De novo, não foi no improviso. Você se embasou. Me embasei, conversei, alinhei, pensei, botei muita gente diversa pra falar. Esse não corria o risco do chefe mandar a mensagem falando, cara... Esse diferente, eu falei com os chefes, né? Estão mexendo com uma coisa grande. Então você tem que também ter a habilidade de saber. Estamos alinhados, vamos. E aí o que você tem que ouvir, que foi o que eu ouvi do Jean, que é o CEO da Ambev, ele falou, tô com vocês. Não sabemos o que vai dar, tô com vocês. Se for bom ou se for ruim, a gente tá junto. Isso é um bom chefe. Ele não tem certeza. Ele tem as convicções, ele acredita muito, tem 80%. Mas, cara... Vamos lá, vai dar um frio na barriga. A gente tá fazendo o certo. Vamos fazer o certo. Quando a gente parou fábrica para fazer álcool gel, quando a gente parou e ajudou restaurantes, cara, é uma mudança muito complexa. Podia aparecer oportunista. Acelerou a transformação, você acha, das pessoas, a pandemia, nesse sentido? A frase que eu uso, vou usar uma frase emblemática aqui. A Ambev sempre foi uma empresa do sonho grande. A gente sonha grande. Na pandemia, a gente aprendeu a sonhar com grandeza. Interessante. E essa beleza do sonhar grande, ambição com grandeza humano, a gente saiu da pandemia muito fortalecido, independente, né, obviamente que a pandemia foi uma doença, tem toda a parte, mas a gente sai fortalecido como cultura É um pouco da visão otimista brasileira. Visão otimista de ter entendido, sem falso discurso, o poder que uma empresa grande tem para ajudar um país. Porque você fala isso, você fala, tá bom, cara, mas as pessoas, elas... viram, né? Eu não estava no Brasil quando começou isso, eu estava morando em Nova York, e eu vi. E os meus amigos, eu tô na Ambev há 15 anos, meus amigos ficam me zoando, Ambev. Pô, primeira vez, eu falo, caramba, que bacana o que vocês estão fazendo. E eu acho que a gente sentiu isso. E a gente sentiu e reaprendeu. Foi um rito de passagem pra Ambev. E assim, putz, a gente é grande, a gente, óbvio que tem um... Mas você tem uma função maior. Tem uma função maior. Contas, né? A gente acordou para entender e talvez, de novo, na escala da sabedoria... Você, né? Isso é uma coisa cara para você, a questão do impacto social. Muito importante. Em qual estágio está o impacto social? Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Acho que a pandemia foi, de novo, um rito. Né? A gente fez desde as coisas mais entretenimento, que teve um impacto social, que era... Acabou o futebol. Assim, pandemia 2020. Parou o futebol. Parou novela. Parou show. E as pessoas estão em casa. E lembra que a população brasileira não tem o home theater em casa.
necessariamente. Então, cara, tem lá uma TV, ou às vezes tem um Nem celular, tem TV, né? A gente fez as lives do sertanejo, que chegou em milhões de pessoas. Você leva entretenimento, mas é uma causa social. A gente fez álcool gel, causa social. A gente ajudou o restaurante, né? Eu pagava metade do voucher, o consumidor pagava outra e dava o dinheiro pro restaurante agora, quando ele abrisse eu podia usar, né? Então, de várias maneiras, desde saúde até entretenimento, causa social. Anteontem, a gente lançou um movimento com Stella muito lindo, né? Que reforça isso, que é 97% das cozinhas brasileiras em casa são lideradas por mulheres. Geralmente a nossa referência é a mãe, a avó, a tia. 7% só dos restaurantes premiados têm mulheres como chefe. E a gente criou um movimento com Stella para falar sobre esse tema. Stella é uma marca que já foi liderada por uma mulher no século XVIII. Então lembra que eu falei alinhamento com a marca? E que ao mesmo tempo consegue ter impacto social, investir, reunir chefes e transformar. Então eu acho, você gosta da escala, eu gosto de escala também, eu acho que a gente está bem, mas ainda falta muito para estar ótimo. Né? Por exemplo, a geração Z, que é tão crítica em relação a marcas, a tudo, eles enxergam, eles percebem que esse impacto social gerado, ele é real, ele é efetivo, ou é aquele estereótipo de, pô, isso é mais uma ação de marketing. Eu acho que a geração Z, qual que é o superpoder da geração Z, na minha humilde opinião? Eles têm o faro para besteira, em inglês fala bullshit detector. É o nariz para baboseira. Muito apurado. Talvez, na nossa geração, você vai lá e fala, estou doando R$1 milhão. Fala, porra, essa cara deve doando R$1 milhão, deve faturar muito mais que R$1 milhão. Isso é bullshit, isso é baboseira. Esse cara da geração Z, essa menina da geração Z tem isso. Então, pra gente, toda ação que a gente faz, né, tudo que a gente pensa de causa social, a primeira coisa que a gente fala, o marketing sempre foi considerado como a arte do storytelling, contar histórias. O marketing tem que evoluir para o story doing, fazer. O marketing tem que virar mais verbo do que adjetivo. A gente tem que fazer, tem que começar fazendo. Então, quando eu vou com Stella e abraço isso, é porque já há muito tempo eu falo sobre a causa de mulheres e mais do que falar, eu faço algo. Aí tem uma contrapartida boa, que é essa geração Z, com esse nariz, com esse faro pra baboseira tão apurado, quando ela vê a autenticidade, quando ela vê a ação, ela fala... às vezes as pessoas falam, a geração Z não gosta de marca. Não é isso, ela gosta de autenticidade, né? Durante muito tempo foi só marketing. É uma expressão que eu detesto. O que é o só marketing? É marqueteiro. É mentira. O marqueteiro é um mentira. Marketing não é mentira, não é? É que eu acho que em alguns momentos a gente... É propósito, né? A gente criou os marqueteiros. É só historinha, não tinha verdade. Eu conto uma historinha lá, ninguém sabe, não existe mais isso. Então, essa geração Z não é anti-marca, ela é anti-baboseira. Se as nossas marcas forem verbos e não adjetivos, não é linda, ela faz algo. Se essas coisas tiverem propósito de verdade e forem transformacionais, com humildade, porque isso que a gente também tem assim, quem sou eu para resolver o mundo? Eu estou tentando ajudar fazendo a minha parte. Lembra da história do beija-flor no incêndio? O beija-flor vai e volta com um copinho de água e joga. Aí o panda vira, mas você tá jogando só alguém, não vai ajudar em nada. Eu tô fazendo a minha parte. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte dentro do tamanho que você tem. Aí acho que a sociedade vai ser melhor. E a geração Z vai falar, tá, tô bem. Beleza, essa é a minha leitura. E no meio disso a gente tá falando de várias coisas que eu fico pensando aqui, tentando encaixar no esporte. Quase nenhum é diverso, quase nenhum olha isso. A gente ainda tá muito arcaico quando a gente fala no esporte. Eu acho que a gente tem que evoluir muito no esporte. O esporte, historicamente, foi comandado por homens brancos, foi comandado pelas seleções masculinas, né? E eu acho que a gente tem que mudar isso. E eu acho que está começando a acontecer. Eu detesto essa frase, né? Ainda estamos longe, mas estamos fazendo progresso, porque a gente está falando isso há 200 anos. Mas o progresso é lento. Às vezes a gente... Eu acho que ele tem que ser mais rápido. Eu vou te dar um exemplo. Vamos voltar aqui para Guaraná. Você acha ou ele pode? É possível? É possível. É possível. Nos Estados Unidos os caras mudaram a lei. Assim, quando a gente lembrar que quem faz a lei são os seres humanos, a lei não vem, né, de uma entidade. Quem faz a lei foi só Moisés que fez as leis da... Por isso precisa ter mais diversidade no Congresso para ter mais gente entendendo que a lei é véia. Mas é véia. Então, por exemplo, Guaraná faz há muito tempo, a gente patrocina a Seleção Brasileira Feminina há muito tempo. A gente fez várias ações para ajudar. Primeira, eu tenho milhões de latas circulando pelo Brasil. O que a gente fez? Se você ajudar a apoiar a Seleção Brasileira, eu boto o teu logo na minha marca, o teu logo na minha lata. Se você é uma empresa que quer awareness, que quer crescer, a lata de Guaraná está na mão de milhões de brasileiros. Estamos ajudando. A gente agora mostrou, não sei se vocês viram essa mais recente, que
joga videogame, teus filhos jogam videogame. Sim. Joga com a seleção masculina, tem todos os nomes, os rostos. As mulheres, é uma seleção como era naquele jogo de videogame que tinha o Alejo, que tinha o Alejo, né? Por quê? Por que o homem tem um nome? Por que o homem ganha direito e a mulher? Então o Guaraná está levantando, né, a bandeira sobre isso. Né? Guaraná mostrou que o salário das jogadoras brasileiras era igual da seleção feminina, igual aos jogadores homens na década de 80. E a gente mostrou isso nas Olimpíadas, com as mulheres entrando com Walkman e Polaroid da década de 80. Parece que estamos nos anos 80. E isso ajuda a acordar a população. A CBF, ela está com os ouvidos abertos para as marcas como o Guaraná e as outras que estão aí no portfólio. Quando vocês chegam e falam, cara, a gente tem que olhar não só pro masculino, a gente tem que olhar pro feminino. Uma CBF como entidade está aberta para o diálogo? Está todo mundo hoje aberto para o diálogo. Eu sempre coloco a responsabilidade... Mas é um diálogo autêntico? Autêntico. Eu acho que assim, eu acho que todas as vezes que tem um diálogo, eu coloco a responsabilidade no que eu controlo. O que eu controlo é o que eu faço, como eu comunico e como eu consigo sempre abaixar a guarda do outro lado no bom sentido para ouvir. Porque quando a pessoa não ouve, o que significa ela tá com a guarda alta. E muita parte da responsabilidade é sua como interlocutor. Eu tento pensar dessa maneira. Eu não posso controlar o mundo, mas eu posso controlar o jeito que eu falo, eu posso controlar o que eu faço. Se eu conseguir despertar a população para assistir mais jogos da seleção feminina, o negócio vai vir. Então eu sempre tento achar de maneira otimista, porque acho que é sobre isso, como eu consigo influenciar sem depender do outro. Então, o que eu percebi é que todas as vezes que você vai com um diálogo autêntico, você faz um negócio de verdade, você está disposto a ouvir o outro lado, tem interesse de todas as partes, de todas as entidades, de todos os lados. Agora, depende muito da gente também provocar, depende da gente conseguir fazer, depende da gente usar a população para ajudar a fazer os temas. É para isso que a gente faz algumas ações. Essa ação do videogame, ela serve para chamar a atenção do poder público. A ação do Presa nos anos 80 ajudou a mudar a lei. De novo, a lei é feita por seres humanos. Então, né, a gente passou uma lei para equidade de salário. Esse tipo de coisa tá todo mundo disposto se você souber ouvir e souber falar. Eu acho que um dos problemas do Brasil de hoje, e do Brasil de vários países, é que os extremos, eles não conseguem ouvir, falar, porque você joga num patamar subjetivo de, putz, ele está errado. Não faz o menor sentido pensar dessa forma. Então, assim, hoje você tem no Brasil 50-50, 50 que acha que os outros 50 tá 100% errado. E é óbvio que tem coisas que você nunca vai concordar, mas tem muito ponto em comum. Que é o que o Brahma fala, existe mais ponto em comum entre a gente do que ponto de dissonância. Basta a gente saber achar esses pontos em comum. Então, sim, tá todo mundo disposto a ouvir. O que eu acho é que a gente tem que ter mais senso de urgência. E geralmente as lideranças das empresas são homens brancos héteros, como eu. E o que você tem que fazer é estudar, letrar, trazer mais gente pra brigar com você. Quando eu tenho um time mais diverso, eu tomo muito mais porrada do meu time. Normal. Muito mais porrada. Isso me faz acordar pra... Carol, que tá aqui que não dá pra ver, mas me dá muita porrada. E tá certo. Porque, né... E ela tá rindo, hein? Tá rindo. Aquela risada meio maléfica. Tipo... Prepare-se. É isso, porque... Prepare-se, chefe, aí o teu time te dá porrada e o teu time te obriga a mudar. Porque pra gente... Quando você é um homem branco... Não, e às vezes é aquilo, você não faz nem por maldade, é a tua vida foi fácil a vida inteira, minha vida foi fácil. Isso aqui que é privilégio é algo que você não sabe que você tem. Isso é o privilégio. Ah, não, mas foi muito difícil pra mim entrar numa faculdade. Cara, tá bom, pra você foi difícil, imagina pra alguém que veio... Exatamente. Então, o privilégio, ele é difícil porque você não reconhece o seu próprio privilégio. Então, quando você tem um time que, cara, você tá falando isso daí, mas isso aí, bicho... Isso é a tua vida aí, do problema do Brasil, vai ser difícil pra você. Deixa eu te contar o que é difícil pra média do Brasil. Então, é a expressão que eu adoro, que é o real white people problem. Exato. É aquela coisa. É isso. Nossa, que problema que você tem na vida, né? E isso... Aí, então, quando a gente vai nesse cenário todo, o esporte te ajuda, o futebol te ajuda a mexer. Vocês estão pensando em também aderir a esse tipo de discussão na questão de Copa, ou a própria Copa não te permite, vamos dizer assim, entrar nisso, porque no fim a Copa vira aquele Brasil sem problemas, né? Quer dizer, o único problema é o Tite e a escalação que ele vai fazer, isso a gente sabe. Mas passou disso, ou a seleção que é o juiz, enfim. Mas tem também essa dificuldade na hora de comunicar a Copa, você acha? Sabe qual que eu acho que é a oportunidade da Copa? A oportunidade da Copa é mostrar pro brasileiro que quando a gente se junta, a gente faz umas coisas legais. Não é ser... É baixar a guarda pra escutar, talvez. Não, exato. Não é ser um momento no tempo onde os problemas não existem e depois a gente acorda em janeiro cheio de problema.
Não, calma que tem o carnaval ainda, a gente vai acordar em março. Vamos acordar em março, mas eu acho que a gente quer usar a Copa pra falar assim, não é tipo, esquece os problemas, vamos curtir a Copa, depois a gente pensa. Quando a gente se une, olha que bonito que é a nossa cultura. Cara, a cultura do Brasil é muito rica. A cultura do Brasil é muito poderosa. Quando você bota uma camisa da seleção brasileira aqui no Brasil, uma parte da população vai te acusar de ser de um lado ou de outro. Vai ter discussão. Bota uma camisa da seleção em algum país fora do Brasil. O cara vai falar, uau, Brasil, futebol, carnaval, gente feliz, país lindo, riqueza cultural. Eu acho que a Copa pode mostrar pra gente esse lado, assim. É a gente voltar a acreditar no Brasil. Eu acho que esse é o maior problema. O maior problema de hoje é que parece que a gente, por estar tão isolado, cada um no seu lado, né, na direita, na esquerda, onde quer que seja, a gente parou de perceber a potência que esse país tem. E eu acho que a Copa, ela pode servir, não da maneira ruim, que é só uma pílula para passar dor de cabeça, mas o sintoma é muito mais profundo daqui a 2 meses, não. Para falar assim, gente, vamos lembrar a potência que esse país tem. E assim, vários países já, não com Copa, mas já fizeram isso. Tem um caso que compara muito bem, que a Coreia do Sul e o Brasil na década de 60 eram países muito parecidos sob indicadores econômicos. A Coreia do Sul investiu em educação e saiu. É possível fazer o Brasil progredir. Eu acho que por isso que tem que ser otimista, né? Tem uma frase que fala, os pessimistas geralmente estão certos, mas são os otimistas que fazem as mudanças acontecerem. Então, eu acho que a gente precisa usar a Copa para ser mais otimista com o Brasil. Independente de qual lado, independente de para onde vá. Sem, obviamente, ser poliana, sem ser ingênuo, não é isso que eu tô falando. Mas, sabe, é ter um pouquinho de otimismo. Tem uma frase que é ser o realista esperançoso. Não é do Ariano Suassuna, não é ser o otimista. É o realista esperançoso. É acreditar que tem problema, saber que tem, mas ter esperança. Porque eu acho que a gente transforma. A gente quer usar a Copa para isso. Como é que vocês estão programando isso? O primeiro passo foi camisa, seleção, camisa e tudo mais. A Alemanha fez um trabalho fantástico em 2006 na Copa, que foi exatamente porque ela tinha um problema ali social, que era um ataque formado por 2 poloneses, jogadores de várias origens que poucos alemães, de fato. O Bala, que era o único, talvez 100% alemão naquele time, e tinha as gerações mais antigas, tinham toda questão alemã no meio dessa história, mas a Alemanha usou isso para dizer, nós somos uma. Até porque vinha Copa pós-unificação, um monte de coisa e tal. Você acha que a gente pode entrar neste momento e você vê a CBF talvez abraçando também esse movimento com vocês? Olha, eu acho que o Brasil é sobre a mistura, e eu acho que a beleza de ser uma empresa de portfólio é a gente conseguir ter marcas diferentes para contar histórias diferentes. Então, por exemplo, para nós, o Guaraná é a marca que tem que falar da torcida brasileira, o patrocinador oficial da torcida brasileira. É sobre o nosso jeito de torcer, é sobre o que significa a Copa no Brasil, que é muito diferente. Você falou, aqui é feriado. Cara, eu morei fora, as pessoas não entendem. Como assim? O alemão, ele para no apito, o cara para, ele vira pro lado, aí deu um intervalo, ele volta pra trabalhar e depois ele, assim, o brasileiro... E a cabeça dele consegue fazer isso que não dá pra entender. É espetacular. Então, o Guaraná é sobre a torcida brasileira, e eu acho que é mostrar pro Brasil, é relembrar o Brasil desse ser amador, amar, fazer por amor, que a torcida brasileira tem, que é incrível. Né? A Brahma é muito sobre unir os brasileiros. Então a gente começou com camisa falando, não se esqueçam do significado dessa camisa, a gente tá indo agora pra pintura, que a galera se une, pinta a rua, vamos trazer esse clima, e a gente tá indo pro movimento 3, que a gente vai falar de música. Então a gente tá investindo em música, e é sobre alegria, otimismo, não vai ser cabeçudo e pesado, é sobre alegria. Então a Brahma vai pra isso. A Bud é uma marca internacional. O que ela empresta? Ela empresta um quê de ambição. Né? O Brasil ainda tem essa questão do que é internacional é melhor, né? O que é de fora vale mais. A Bud quer, com otimismo e com ambição, falar que a Copa do Mundo é um grande palco e que qualquer um pode chegar nesse palco. Porque se você pega a história dos artistas que cantam na Copa do Mundo, dos jogadores, tem as mais diferentes origens e caminhos e percursos e túneis, que é a metáfora que a gente está usando para chegar lá. Então a Bud quer usar a Copa para inspirar as pessoas a, independente dos túneis ou das pedras no seu caminho, dá para você chegar, né? Dá para você subir ao palco, né? E pegar o microfone e mudar o mundo, né? Aí eu tenho um Zé que é muito claro sobre diversão, sobre socialização, sobre curtir o momento, né? E obviamente a gente vai contar a nossa proposta de valor, porque hoje o Zé ainda tem muita oportunidade de pessoas que não conhecem o Zé. Vocês podem usar o Zé associado à Copa, não? FIFA não, permite, a gente, não, assim, aí só com as... Só com a Brahma e com a Brahma fazendo. Só com a Brahma, mas o Zé é patrocinador da CBF. Então o Zé tá junto da seleção, a gente pode falar muito de seleção e naturalmente tem isso. Então é usar, né, nesse país de diversidade, de pluralidade, né, de muita mistura, usar cada marca para contar uma parte disso, e no final, essa é a grande história que a gente quer contar. Uma história que no final, quando você pega tudo,
tem um quê de otimismo. A Bud tem um otimismo com ambição, a Guaraná tem um otimismo com a zoeira, a Brahma tem um otimismo com a união, o Zé tem um otimismo com a socialização, mas todos eles têm esse fio em comum de otimismo, que eu acho que a gente precisa, né? Sem ser um otimismo ingênuo, mas a gente precisa como sociedade. Como se dá o seu processo criativo no dia a dia? A partir do que você está falando, cara, pá e tal, pá. Como é que dá? Como é que se dá? Você tem que chamar o meu time aí pra eles reclamarem de mim, que é uma loucura. Cara, assim, meu jeito, eu lidou bem... Mas faça um olhar da sua infância, que vai se conectando pra esse cara agora. Não, tá, eu acho que... Qual é a próxima reunião? Daqui já umas 5 cancelei, horas. a gente sai daqui umas 8. Não, mas eu vou tentar responder de uma maneira conceitual, assim, mas ser prático, assim. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo. Então eu gostava de ler, mas eu gostava de jogar futebol, mas eu gostava de matemática, mas eu gostava de filme. Então eu sempre fui mais raso do Você não que se aprofundou em nada, profundo em uma coisa, mas conectando coisas diferentes, né? Então esse é o meu modelo de funcionar. Tanto é que eu comecei fazendo engenharia, porque eu gostava muito de matemática, e naturalmente eu percebi que a engenharia me especializava um pouco mais do que eu gostaria. Eu fui para o mundo do marketing, porque na minha cabeça, o marketing ele é a área que representa negócio e criatividade. Ele representa arte e ciência e disciplina. Ele encontra o cinema com vender mais. Então ele né, o sobre talvez, na metáfora exagerada, dane-se quanto vai vender, sobre a minha ideia, e a pessoa de finanças dane-se a ideia, só o que vale é vender, eu gosto de estar no meio. Então, naturalmente, o meu processo criativo é mais confuso, ele é mais caótico, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem processo. A Ambev desenvolveu isso em mim. Eu não tinha antes da Ambev. A Ambev é uma empresa muito disciplinada. Você era mais artista? Eu era mais caótico, mas eu sempre tive uma veia de matemática, não tem a lógica. Tem lógica, tem que ter lógica. Mas eu sou uma pessoa mais caótica, mas ao mesmo tempo eu tenho um processo. Então, assim... Sei lá, tem que perguntar pro meu time como é que funciona isso. Na média tem gente que gosta e gente que não gosta. No momento que você tá, às vezes, cozinhando, fazendo... Não, a barba você não faz. Nem corta o cabelo. Nem corta o cabelo. Não, mas corrida. Quando eu tô correndo... Então, sempre eu tem algum lugar que você correndo é onde eu... Tanto é que as pessoas brincam, porque eu ligo pras pessoas correndo. Ligo pra uma agência, falo, puta, tive uma ideia. Eu tô ofegante, pingando. Tive uma ideia. O cara sacaneia, você tá correndo, né? Correndo, banho, correndo e banho são os momentos das eurecas, das epifanias. Mas você precisa ter um time que você confia muito, um time que também sabe lidar com as suas loucuras, porque às vezes essas ideias aparecem 11 da noite, num sábado, a pessoa precisa entender que o teu maneiro criativo é te mandar, mas ninguém precisa responder. Então exato. Você também tem que ter cuidado, mas eu acho que é isso. Mas então criatividade, condensando dentro da sua visão, tem caos e processo. Eu acho que é exatamente isso. Encontrar esse balanço. Tem caos e tem processo. Eu acho que é isso. A criatividade só com processo era vira lógica. E muita lógica não permite com que as ideias façam sexo. Você precisa ter ideias diferentes. O Steve Jobs falava, a criatividade é conectar as coisas. Tão simples quanto isso. Né? Mas tem o que de Steve Jobs? A camiseta preta, básica. Mas ao mesmo tempo, você precisa de processo. Você precisa de caos, você precisa de processo. Você precisa ordenar o caos e é um pouco disso, assim, é exatamente isso. E encontrar esse balanço, né? É tudo sobre balanço, né? No final, o mundo Brasil, equilíbrio, que é tão extremo, não percebe que a beleza está no equilíbrio das coisas. Que a gente falou aqui, autoalinhamento, autoautonomia, entre a arte e entre a ciência, entre ter autoconfiança, mas ao mesmo tempo ter humildade e ter vulnerabilidade. A beleza, por mais que ela não seja tão sexy, ela tá no equilíbrio. Tá no uma pitadinha de visão budista. Eu gosto dessa visão oriental mesmo, né? Com filosofia oriental. Né? Como diria Tite, equilíbrio. Né? Ele fala muito isso. Fala. E é o cara que tá liderando o time do Brasil. Ô, George, chegou a hora. Aquela? Não que daqui pra dentro. Agora ele vai fazer pergunta difícil. Então. Exatamente. Não, é a hora do VIP. É a hora do VIP. É a hora do VIP. Ela dando risada, ela dá risada de tudo, né? Depois ela briga comigo. As besteiras que eu falei, ela tá rindo aí. E ela tem suporte ali, né? O Guilherme tá ali também. Bom, mas chegou a hora, sem enrolação. A hora do Momento George. Olhando pra câmera, e pode olhar pra gente também, não tem erro. Eu vou olhar e vou te fazer a pergunta. De 0 a 10, quão estranho você é? De 0 a 10, quão estranho eu sou? Eu acho que eu sou um sólido 8. Acho que eu sou um sólido 8 de estranho.
Eu acho que ser estranho, eu não vejo isso como uma crítica. Eu acho que as pessoas estranhas, obviamente, bem harmonizadas de uma maneira social, eu acho que elas fazem esse caos e esse processo acontecer. Então eu encorajo todos nós a contratarem pessoas estranhas. E, obviamente, achar o que é a norma mínima que você vai ter. Mas sim, acho que eu sou um cara estranho. Tem que perguntar para as pessoas o que elas acham de mim, mas acho que sim, sou um cara diferente, tenho meus momentos ruins, tenho meus defeitos, mas acho que tenho algumas coisas de caos criativo que também, bem administrado por gente bacana que sabe fazer acontecer. Eu preciso de gente que consiga transformar isso em coisa prática. Acho que funciona. A sua mulher te acha estranho? Puta, minha mulher deve me achar bem estranho mesmo, né? A Manuela deve me achar muito estranho. Mas Bom, acho que ela significa gosta. que ela é também. Significa que ela deve ser, Ela deve ser também, né? A minha mulher é artista. Ela fez faculdade de artes plásticas, de moda, ela trabalha com artes. Então, é uma estranheza também do jeito dela. É bem diferente de mim, é mais introspectiva, mas é estranheza. Caos, processo, estranheza e amor. Puta, essa é a matriz. Fechou, formou. Bora. Bonito isso. Bonito, né? Fechado. Depois dessa, Jorge, não tenho mais nada a fazer. Daniel Waxwasser, muito obrigado. Obrigado, eu, gente. Pra mim é Prazer. Dani, porque depois do VIP, se eu mandar o seu nome qualquer, eu vou me atrapalhar. Então, Não, e aí, Dani, foi- valeu, cara. Show de bola. Pô, obrigadão, gente. Prazer. Foi um prazer, falamos bastante aqui sobre muita coisa. Foi um caos criativo Foi. o tempo Pra inteiro. variar. Pra variar, vale repeteco. Depois a gente vai relembrar tudo que rolou na Copa do Mundo. Esperamos com otimismo, talvez podendo Você contar toca a o história do repeteco Hexa. pós-Copa? Óbvio, tô dentro. Copa? Até porque já vai estar entrando no clima de carnaval. A gente veio falar de carnaval. Não, Natal, Ano Novo. É isso? Não, já passou. Não, eu tô de folga, Jorge. Não vem não, cara. Não vem não. Eu topo quando você Pós-Copa é quiser. férias. Cara, sabe, posso dar uma ideia? Lá vai. Não, seria muito legal fazer com ele um maquinistas na casa dele, cara. Seria muito legal. Ou correndo junto com ele. Seria muito legal, Eu cara. não tô em forma até lá. Hã? Eu não tô em forma pra correr até lá. Não, a gente vai caminhando, não importa. Não Fazemos. importa. Onde Isso você seria quiser. muito legal, cara. Se lembra, a gente já tentou fazer os maquinistas como podcast Pé na Areia, não deu. Por quê, hein? Faz em São Paulo algo Pé na Areia. Cara, chove um dia, no outro dia tá puta, quente, você nossa. começou o programa com 10 graus, terminou 40. Exato. Cara, A não gente deu. tremia no primeiro. né? Tremia, a gente decidiu que vamos fazer no estúdio que é mais seguro. É isso aí, Dani, É isso aí, obrigado. fechou. Valeu. Obrigadaço, gente. Show de bola, cara. Valeu. Tchau. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.